a fama do Renato é uma fama assim de realmente de pisar e usar muitas pessoas, sabe? Pro proveito. Sim. Rapaz faz revelações sobre Zacarias. E aí foi o Baiaco, foi o primeiro cara que falou explicitamente, por exemplo, do Zacarias, que era bissexual. Porque até hoje, se você perguntar pro Renato e pro Dedé, eles não falam de jeito nenhum. Gui Santana revelou que ouviu de Renato Aragão no camarim sobre os antigos companheiros de Renato, Dedé Mussum e Zacarias. Tem uma história, cara, que Renato Aragão tava no camarim e falou assim, rapaz, essas pessoas ficam me falando que eu roubei os trapalhões. É eu que corri atrás de fazer os contratos, sou advogado, sou administrador, eu que coloquei o dinheiro, eu que fazia os roteiros, corri atrás de todo mundo pra ver, entregar o programa, fechar o programa. O outro só queria ficar pegando mulher, o outro só cantando, o outro dando na... Ele falou isso mesmo, cara. Falou. Gui Santana ainda fala sobre o rumor de que Zacarias e Sargento Pincel teriam tido algo no camarim. Quando eu cheguei na Globo, a primeira coisa que eu falei foi assim, Renato Aragão, você sabe que eu estudei tudo sobre os trapalhões, é isso. É verdade que o Zacarias foi pego a gente Pincel no Chapéu, que é isso, rapaz. Pegaram no camarim, velho. E o Dedé Santana rachando o bico, cara, rachando o bico. E Spaca garante que quase todos que trabalharam com Renato Aragão guardam mágoas do eterno de Dimocó. A maioria das pessoas que passou pela vida do Renato tem alguma mágoa. Até o Dedé, que é um cara que, assim, eu falo isso, o Dedé é o cara que... O Dedé gosta mais do Renato do que o Renato gosta do Dedé. Quase todo mundo ali, cara, ficou assim, o Ted Boy ficou chateado com o Renato, o Carlos Kurt ficou, o Baiaco, se você for entrevistar, ele tem muita mágoa do Renato. Spaca ainda revela bastidores inéditos. E o Mussum tinha três ali, né? O Sargento Pincel, o Zacarias e o Tião Macalé, tinha mais. Pincel era bissexual. O Tião era homossexual. Ah, tá, e o Zacarias também. Bissexual. O Sargento Pincel é o seguinte, cara, isso que você tá... Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Então, realmente, o Dedé... Ele é isso, ele é muito gente boa. O cara, pô, Dedé, ó. Ele é. Olha só, velho. E ele não era assim, cara. Ele era, dos quatro, ele era mais arrogante, assim, mais estrelão. E ele virou, ele se transformou. Ele, cara, sensacional. Tem uma história, cara, que Renato Aragão tava no camarim e falou assim, rapaz, essas pessoas ficam me falando que eu roubei os trapalhões. Mas eu era aí, ó. É eu que corri atrás de fazer os contratos, sou advogado, sou administrador, eu que coloquei o dinheiro, eu que corri atrás para formar o grupo, eu que formei, eu que ficava fazendo reunião de televisão, fazia os filmes, eu que fazia os roteiros, corria atrás de todo mundo para ver, entregar o programa, fechar o programa. O outro só queria ficar pegando mulher, o outro só cantando, o outro dando na bunda. Resumindo, né? Mano, ele falou isso mesmo, cara. Ele falou isso mesmo. Falou, cara. Caralho. Vivi pra meu Deus do céu, eu tô no lugar certo. Eu queria ver isso, meu Deus. E é engraçado, né? Porque você falou do Baiaco. Quando eu entrevistei o Baiaco pro meu documentário, foi a virada de chave no documentário. Ele tava doente, tava com câncer, cara. Ele tava ele já tava, naquela época, ele tava já se restabelecendo e tal. Ele curou, né? Graças a Deus ele curou do câncer. E aí foi o Baiaco, foi o primeiro cara que falou explicitamente, por exemplo, do Zacarias, que era bissexual. Porque até hoje, se você perguntar pro Renato e pro Dedé, eles não falam de jeito nenhum. Então o Baiaco, ele dá entrevista pra você no documentário. Eu entrevistei o Baiaco, eu fui lá na casa dele, lá em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Tô ilustrando aí o Baiaco, pra quem não sabe. Foi o dublê do Renato. Era o dublê do Renato. Aquele carequinha lá. E também fazia algumas participações em alguns com garçom, briga, essas coisas. Nos filmes ele aparecia muito como vilão ali. Aquela cambalhota não era o Renato que dava. Deixa bem claro, é o Baiaco. Beijo pra você, Baiaco. É uma lenda. E aí ele fala abertamente, o Zacarias era bissexual e morreu de AIDS. Porque até as pessoas que eu tinha entrevistado era um tema meio nebuloso, ninguém falava. Depois o documentário deslanchou a partir daí. Eu quando cheguei na Globo, a primeira coisa que eu falei foi assim, Renato Aragão, você sabe que eu estudei tudo sobre os trapalhões, estudei tudo sobre o Zacarias, cara. É verdade que o Zacarias foi pego chupando pau Sargento Pincel no Chapéu, que é isso, rapaz? Que é esse negócio aí? Pegaram no camarim, velho. Você não perguntou isso? Mano, os caras falaram, que é isso? Eu falei, é mesmo, cara, o Zacarias morreu de AIDS. Não, rapaz, o Zacarias não fazia. E o pezinho fazia assim? O Zacarias não fazia essas coisas, não. Nossa, rapaz, o Zacarias não morreu de AIDS, não. Não, rapaz, o Zacarias não fazia essas coisas, não. Eles eram um cara infantil aí, da meninada. Até hoje fala que foi uma dieta mal feita. O show da Madonna saiu, né? O Zacarias não morreu dando a bunda, morreu dando abraço. Ele, que é isso, rapaz? Você não tá no pânico aqui, não. Você não vai durar muito tempo aqui na Globo. Mandei essa, cara. E a gente chegando e falou assim, então beleza. E o Dedé Santana rachando o bico, cara, rachando o bico. A gente foi fazer a nossa primeira gravação dos Trapalhões, tava todo mundo ali caracterizado ali, cada um com seu personagem. O Roberto Guilherme, que é o Sargento. Dedé era comedor, né, meu? Dedé era mulherengo. O Roberto Guilherme, que era o Sargento Pincel, fazia o último Zorro ali no estúdio do lado. No estúdio F ali.
Aí tava gravando o Zorra lá, a gente tava gravando no estúdio lá. Eu vou lá. Ele foi lá dar uma visitada pra ver a primeira gravação dos Trapalhões. Chegou lá, ele aqui assim, bem tranquilo. O Dedé Santana veio e falou assim: ó, sargento, vem aqui conhecer os novos Trapalhões. Ele, eu lá quero conhecer os novos Trapalhões, quero saber quem é que vai dar o cu pra mim. Eu de Zacarias lá, socorro, Didi! Socorro! Antigamente ele queria que eu chupasse o jeito que eu dei. Sacanagem. Foi, velho. Cara, que Isso, Loucura, velho. isso aconteceu, velho. Isso é informação espetacular, né? Isso aqui aconteceu lá, velho. Isso é informação Você durou quanto espetacular. tempo viu esse remake lá? Foi uma temporada, não deu certo. 3 meses no ar, né? Não deu certo porque o Renato Aragão não tinha Interferiu paciência. muito também, né, cara? Eu acho que aquela ideia, assim, eu assisti, até escrevi pra quando, dei um depoimento na Folha, quando lançou, que era o seguinte, cara, esses remakes, por exemplo, da Escolinha do Professor Raimundo, tudo bem, o Chico Anísio morreu, mas não tinha a referência antiga no seu ombro, cara, entendeu? E aquilo, o Dedé e o Renato ali, acho que aquilo, na minha opinião, tolheu um pouco a liberdade de vocês, sabe? Total, a gente tava fazendo... Intimidava até. Os Trapalhões, que era um programa que passava no horário nobre, a gente tava fazendo meio-dia. Meio-dia, quem já fazia já era o Didi, com a turma do Didi. Então era um programa totalmente infantil. A Escolinha do Professor Raimundo também passava meio-dia na Globo, no domingo. Só que era o seguinte, eram piadas atualizadas. Uma anedota ou outra você já ouviu aí por aí falar, né? Mas grande parte era um humor atual. Os roteiristas falando coisa de política ou coisa da sociedade. Alguém virou meme, tá? Alguém bolava uma piada e você falava na Escolinha do Professor Raimundo. Agora, os Trapalhões tinham que fazer humor de cotidiano daquela época, 2017. O que tá acontecendo? A galera tá zoando meme. Cria os memes. Sim. Não fica tentando fazer uma alusão de comparar o passado com hoje. Exatamente. A hora que eu peguei aquilo pra fazer... Foi a primeira fala, inclusive, foi essa. Foi. Que eles estão juntos, daí fala, os tempos são outros. E aí vocês entram. Eu falei, não tem que ficar falando isso aqui não, que antigamente era não sei o que. Não, cara, vamos fazer uma homenagem. outra coisa. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer... Como seria hoje, como né? seria hoje. Que Exatamente. tipo de piada você faria? Tudo bem, os caras ficavam zoando lá o Mussum naquela época. Não, nem fala isso. Não, porque não pode falar, porque não sei o que. Cara, não fala. Esquece. Esquece o Mussum, esquece zoar com o Mussum. Faz o de hoje, inventa novos trocadilhos. Como eles se inseriam nessa época. Como é que seria a situação dos Trapalhões indo numa sala de aula? Como é que seria os Trapalhões dentro de uma farmácia? Você bola os trocadilhos lá, cara. Exato. Não, e a presença deles dois ali, eu acho que prejudicou vocês. Né? Porque o Renato nunca quer ser o secundário, né? Então a presença dele ali, de certa forma, obstruía a presença de vocês quatro, né? Porque ele ali, o olho fica pra ele e os outros, você fica assim meio que perdido, né? É o antigo com o novo, cara. Meio que da escolinha, o seu lado ali. Exato. Não tem como, cara. A gente chegou a fazer um episódio uma vez, que era assim, ó, era todos os que estavam vivos da escolinha e que tinham autorizado, né, pra fazer os personagens, como se recebesse os tios, né? Sim. Então eu fiz lá com o Nerza Capitinga e tal. Meu tio chegou aí, ó. Opa, beleza. Chegou o tio do outro, chegou o outro do outro. Então a gente fez um... Que tinha um contexto, tinha uma série de coisas. Agora, no remake, não precisava ter os dois lá, entendeu? Porque aquilo, podia até escrever e tal, mas participar ali, de certa forma, foi pra, eu acho, né? Pouco de vaidade, assim. Naquele filme, a Filha dos Trapalhões, eu vi, eu não sei se eu vi, eu li, que parece que teve um problema, ela processou. Processou o Renato. Porque passava os filmes, né? E ela não recebia. E aí ela processou e recebeu. Mas a Globo foi o Renato, né? O Renato. Foi o Renato. O Renato. Tá. Que era a Globo, na verdade. Que fazia. Exibia, né? Também, a Globo, sei lá, mas pra exibir ela paga. Só que ele não repassa. Entendi. Acontece, isso tem, por exemplo, agora, eu citei o JB Tanco, tem uma briga agora do Renato com a família do JB Tanco por conta disso. Porque os filmes são exibidos, né, o Tanco chegou a investir também, né, chegou a entrar como coprodutor e tal, e ele até hoje também não repassa, então eles estão tentando ver aí se entra num acordo. Quem que é esse JB Tanco? JB Tanco foi um cara que fugiu da guerra, é um iugoslavo, fez muita chanchada. É um loirinho? Não, era um senhor já. É um senhor. Esse cara, assim, os grandes clássicos dos Trapalhões, esse cara dirigiu. As Minas do Rei Salomão, Saltimbancos Trapalhões. Vilão?
Não, ele era diretor de filmes. Não, o alemão é o Carlos Kurt. O alemão. Que o olho arregalado, tal, aquele cara é maravilhoso. Ele é, pô, O sensacional. maior vilão da história dos Trapalhões não era nem o Sargento. Eu já falei isso pro Sargento Pincel. Pra mim, o maior vilão é o Carlos Kurt. Ele falou: não, sou eu. Eu acho o Carlos Kurt. Ele olhava pra ele e ficava com Ele medo. teve no E ele era louco mesmo, na vida real. louco. E ele morreu na casa dos artistas. Ele cara. teve problema. Foi abandonado Ele lá, teve no Retiro problemas dos Artistas. ele teve problemas com o Renato, com Que é? o Carlos, que fez. Esse Eles, assim, quase todo mundo ali, cara, ficou assim, o Ted Boy ficou chateado com o Renato, o Carlos Kurt ficou, o Baiaco, se você Sim, for entrevistar, ele tem muita mágoa do Renato. O Sargento Pincel ficou até o final, né? O Sargento Pincel é o seguinte, cara, isso que você estava falando, né, do Sargento, eu falei do judeu cearense, nas internas, que o Roberto Guilherme era o maior puxa-saco do Renato. Né? Tanto é que fazia a piada, se o Renato for no banheiro, ele tem que pedir licença pro Roberto Guilherme. Porque, que era um cara assim, que acho que até era uma forma de sobrevivência, né? O Renato nunca abandonou ele, até na turma do Didi e tal, ele tava lá. Mas o Roberto Guilherme, cara, ele era um cara que... Deixa eu dar desculpa interromper. Sim, no meu primeiro livro, sim. Era um cara difícil, assim, né? Porque ele era, de certa forma, muito leal ao Renato. O Renato várias vezes maltratou ele, assim, tal. Ele nunca foi... Ele era espírita também, ele via coisas... Mas era um cara que morreu sem revelar uma série de coisas, assim. A maioria das pessoas que passou pela vida do Renato tem alguma mágoa. Até o Dedé, que é um cara que, assim, eu falo isso, o Dedé é o cara que... O Dedé gosta mais do Renato do que o Renato gosta do Dedé. O Dedé é um cara super leal a ele e tal. Já falou alguma vez na época de briga, falava algumas coisas do Renato e tal. Só o Dedé sabe o que passou também, assim, né? Mas a fama do Renato é uma fama, assim, realmente de pisar e usar muitas pessoas, sabe? Pro proveito próprio. Sim. Né? Tem uma entrevista que eu fiz com o Ferrugem, cara. O Ferrugem clássico, o Ferrugem. Opa. E o Ferrugem trabalhou com eles, tanto na TV Tupi quanto na Globo. E aí o Ferrugem, já na Tupi, era um moleque. E tava lá participando dos quadros Trapalhões e tava fazendo sucesso. E o Renato se incomodou com o sucesso dele. E passou a boicotar ele, sabotar o cara. Então tirava as melhores piadas dele e do Ferrugem e mandava pra ele. A mesma coisa aconteceu ao longo você fala disso assim, o Renato foi legal. As melhores piadas quem pegava era ele, porque ele era o cara que falava assim, deixa eu ver aqui. Então quando tinha uma piada só do Mussum, não é que ele falava assim, essa aqui cabe pro Mussum. Não, é que não era tão boa pra ele fazer. Você vê que nos programas Trapalhões ele sempre se dava bem, ele era sempre o mais engraçado, o que mais aparecia. Tudo isso conta. Mas aí eu vou falar sobre equilíbrio de roteiro e de cena. Tem o cara que fazia escada, que melhor fazia escada era o Dedé, né? Só que aí você tem dois personagens que são muito estereotipados, umas figuras que não existem, os caras que já têm uma persona em si muito boa, que era o Zacarias e o Mussum. E o Renato Aragão era um cara também normal. Então você tinha dois normais e dois personagens mesmo. Que era o Zacarias e o Mussum, né? Então, pra fazer o equilíbrio ali, se um ergue, aí os outros dois ali já tem a graça por si só que você dá risada. Então um tem que ficar com a piada. Pra não ficar vendido. Mas é lógico, é um pouco de vaidade também. O Dedé fala assim, eu era escada. Na verdade, os três eram escadas do Renato. Né? Ele fazia o desfecho. Mas se você perguntar pra criançada, não sei vocês na época, assim, a maioria fala, o mais engraçado era o Mussum e o Zacarias. A maioria, se você for perguntar, né? E engraçado, o Mussum tinha ciúmes do Tião Macalé, porque eles eram muito parecidos, né? O Tião também não precisava fazer muita força pra fazer graça. O Tião era um doido que eles pegaram na rua. O Renato pegaram na rua. O Tião, não, ele chegou a participar de cinema e tal. Ele treinava um time de... O Pânico pegava os caras da rua. Ele não sabia ler, não sabia ler. Não, ele era analfabeto. Ele treinava um time de futebol de areia em Copacabana, chamado Dínamo. E aí o Tião era homossexual. Também? É mesmo? Caramba, eu sabia não. Ele treinava o time pra ficar olhando os moleques jogando bola. Sério? Caramba, velho. Caramba, era homossexual também. E o Mussum não eram tinha três ali, né? O Sargento Pincel, o Zacarias e o Tião Macalé. Tinha mais.
O Pincel era bissexual. Né? O Tião era homossexual. Ah, tá. E o Zacarias também. Bissexual. Né? Bissexual. O Zacarias chegou a namorar várias mulheres. Os Trapalhões fizeram a alegria do Brasil por décadas, e é normal que nos bastidores as coisas tenham sido meio tensas. Afinal, eles trabalharam juntos por quase uma vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.